alegria poder estar aqui hoje celebrando esse dia de festa, esse final de semana de festa para o acampamento no Brasil inteiro. Essa obra que, como já foi dito de manhã pelo Astro, pelo Dunga, tem feito tanto bem no Brasil, né? Glória a Deus por essa inspiração. Aqui eu quero lembrar, hoje de manhã o Astro falava de gratidão, né? E nós temos tanta gratidão lá em Petrópolis. Você citava ao Padre Luiz Melo por ter acolhido essa obra lá, e eu também. Isso, lembramos nosso querido Padre Luiz, também a sua irmã falecida Nancy, né? Toda a obra da evangelização que aconteceu lá. E como seminarista também passei por essa obra, trabalhei em outros acampamentos nos anos 95, 96, e graças a Deus, quantos frutos a igreja tem colhido através dessa obra. Mas antes de falar ainda da pregação, eu queria chamar aqui o Elano. Elano, vem cá, Elano, por favor. Esse nosso amigo que está aqui hoje. Ele chegava justamente no momento em que nós estávamos aqui rezando. Esse irmão tem sido um testemunho. Chega para cá, irmão. Esse irmão tem sido um testemunho também, com a vida dele, com o testemunho dele, para tantas pessoas nesse Brasil e nesse mundo. Você e a Xanda, nós tivemos a oportunidade no começo do ano de viver aquele retiro que tanto marcou a minha vida. Estava lá o Newton Júnior também com a gente, o Astro, a Priscila, a Taliba, uma galera maravilhosa. Conte com a nossa amizade, com a nossa oração, e obrigado pelo teu testemunho, meu irmão. Vamos aplaudir esse nosso irmão. Sempre conte com as nossas orações. Meus irmãos, hoje pela manhã nós ouvíamos a palavra que o Astro trazia para nós, e nós entramos naquela gruta com Elias, e fomos levantados por Deus, sustentados pela Eucaristia. E o irmão nos alcançava com a palavra de Deus, fazendo que em nós despertasse esse desejo de também que aquela brisa suave estivesse sobre nós. Depois o Dunga veio na segunda parte da manhã e nos falou do sacerdócio de Cristo. Que maravilha o sacerdócio de Cristo, do qual nós sacerdotes fazemos parte, pelo sacerdócio ministerial. E nós terminávamos a parte da manhã lembrando que podemos nos dirigir confiantemente a esse trono de graça, porque há um intercessor, há um sacerdote que faz essa mediação entre a humanidade ferida, caída, machucada, e o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, na parte da tarde, eu queria tomar com vocês, se você pode pegar sua Bíblia, no capítulo 14 do livro do Êxodo. Nós queremos continuar como povo de Deus, ouvindo essa palavra e se colocando diante dessa palavra para que ela nos transforme. É o capítulo 14, você pode tomar sua Bíblia comigo, do livro do Êxodo. Todo esse texto do livro do Êxodo é aquela trajetória onde Deus foi forjando o seu povo no deserto, aquela aliança que foi sendo renovada, aquela aliança que foi sendo cada vez mais provada no amor a Deus. O capítulo 14 é um texto já conhecido, com certeza, de cada um de nós. É a passagem no Mar Vermelho. E o que acontece aqui no capítulo 14? Qual é o contexto em que vai se dando? Primeiramente, nós lendo, cada um de nós podendo ler o livro do Êxodo, vai ver esse olhar de Deus para com o seu povo. Deus olha o clamor do povo, Deus olha o sofrimento do povo, Deus olha a súplica do povo, e Ele vai chamar Moisés para essa missão de libertador desse mesmo povo. No capítulo 14, já tinha acontecido lá o diálogo de Moisés com o faraó, e agora o povo de Deus está em marcha, está no deserto, e acontece aqui, o texto vai mostrando que Israel, de repente, olha para trás e vê que faraó vem vindo com os egípcios. E aí entra o momento da crise, e aí entra o momento da provação. Escuta, querido, eu não sei se na tua vida já aconteceu isso, em que você pensa que está tudo bem, agora Deus me abençoou, e agora eu posso seguir adiante tranquilo, e quando você menos espera, você olha para o lado e vem uma provação, né? O povo de Israel pensou isso: bom, agora já estamos livres, né? Já estamos em marcha, já estamos caminhando rumo à terra prometida, e agora está tudo tranquilo. Só que o versículo 10 diz: aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço.
Ou seja, o que é que vem agora? Vem o medo. O que é que vem agora? Vem o temor de que todos seriam massacrados. O que vem agora? Vem a força de Faraó com seu exército. E aí, no tempo da provação, no tempo da crise, no tempo da dificuldade, no tempo que parece que Deus está longe, no tempo em que a gente não consegue explicar as situações difíceis, vem o momento da crise. Vem o momento de pensar, cadê Deus? Onde Deus está? Porque Ele me abandonou aqui. O povo de Israel viveu isso. Quantos de nós, queridos, quantos de nós já viveu essa experiência? A experiência de murmurar. O Dunga falava pela manhã da murmuração do povo, né? Deus encontrou lá Arão, o único que não murmurava. Pois aqui nós vemos claramente essa murmuração. Eles foram tomados de espanto e invocaram o Senhor. E aí, diante do medo, vem aquele fatalismo de pensar logo no pior. Será que lá no Egito não havia sepultura suficiente para que morrêssemos lá, Moisés? E eles começam a pressionar Moisés. E eles começam agora na crise a acusar Moisés. E eles começam agora a cair no pior pecado que eu e você podemos cair também, que é o pecado da incredulidade. O pior pecado que cada um de nós pode cometer não é o roubo, o adultério, a prostituição ou qualquer outra mazela que poderíamos cometer ao longo da vida. O pior pecado que pode assolar a nossa vida no abismo é a desconfiança de Deus. É desconfiar que Deus está presente. É desconfiar que Deus não pode agir. Pois assim, os israelitas começam então a desconfiar de Deus, e Deus vai dizer para eles uma palavra que é palavra para nós também hoje aqui, a palavra de coragem, a palavra de tomai ânimo, a palavra é não temais. Essa palavra, uma palavra que já foi repetida na Bíblia mais de 60 vezes, a expressão não temais. Os grandes homens da Bíblia viveram diante dessa palavra, diante de uma manifestação de Deus, diante de um projeto grande de Deus. Vem aquele temor, vem a dificuldade humana, vem o limite, vem a acusação dos próprios pecados, vem a história, vem tanta coisa a nos colocar medo. E Deus vai dizer para eles agora, não temais. Moisés usa, agora usado por Deus, vai dizer para o povo, não temais, não temais. Repete para o irmão que está do seu lado assim, fala, irmão, não temais. Pergunta para o irmão assim, irmão, você tem provação na sua vida? Pergunta para ele, você tem provação na sua vida? Pois diz para ele assim, não temais. Olha bem, foi essa palavra, diante da provação que o povo estava vivendo, que Moisés vai dizer para o povo, não temais, não temais, tende ânimo, tende ânimo. O Astro falava de manhã de cansaço e desânimo, né? Cansado sim, desanimado nunca. Cansado sim, desanimado nunca, jamais, né? Pois ele está dizendo então na palavra, não temais, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. E aí, preste atenção aqui por favor, a sua atenção à palavra de Deus agora. A palavra diz assim, olha, o Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis a fazer. O Senhor combaterá por vós. A palavra é uma palavra de militância, a palavra é de uma linguagem bélica militar, é uma palavra de guerra. Deixa eu dizer para você, querido, escuta, eu não sei qual situação da sua vida você está vivendo hoje. Nós temos aqui padres religiosos, consagrados, casados, solteiros. Eu não sei qual situação da sua vida você está vivendo, e nem qual situação você vai viver, mas deixa eu te dizer, o Senhor combaterá por vós. O que nós temos a nosso favor é o exército de Deus. É preciso que compreendamos essa palavra nessa tarde, desse primeiro dia, desse encontro nacional de campistas. Quem vem em nossa defesa, quem combate por nós, quem está interessado na nossa vitória é o próprio Deus.
quem está interessado na sua própria vitória, na sua felicidade, na sua salvação, é o próprio Deus. Quando Deus está dizendo por boca de Moisés: não temais, tende ânimo, não temais, tende ânimo. Israel olha para trás e vê os egípcios. Israel olha para trás e lembra de tudo aquilo que eles passaram nas mãos do faraó. Israel olha para trás e vê a escravidão do Egito. E ele tem agora diante de si, Israel tem diante de si a escolha: ou caminha na incredulidade, fica paralisado na incredulidade, ou dá o passo dizendo: eu confio. Eu quero perguntar para você nessa tarde: qual é a sua escolha? Talvez hoje você olhe também as suas circunstâncias e você pense com medo dos faraós que tentam a todo instante te apanhar, todos aqueles que vêm junto com o faraó ao teu encalço. Eu não sei em qual situação da sua vida você pode pensar isso, mas a palavra de ordem de Deus é essa: não temais o Senhor, criai ânimo, porque o Senhor combaterá por vós. A linguagem é de guerra, porque em todos os tempos da história nós vivemos guerras. Em todos os tempos da história nós vivemos combates muito dolorosos. Já lá no Jardim do Éden, já lá no primeiro momento da humanidade que decai, nós já temos a experiência de uma guerra que começa, de acusação, de relacionamento conflituoso, de irmão matando irmão. Tem lá a narração de Caim e Abel, e daí por diante. Hoje não é diferente, e nós precisamos olhar para a palavra e lembrar: o Senhor combaterá por vós. O Senhor combaterá por vós. Pois bem, olhando essa palavra, diz ainda o texto de forma tão bonita, diz aí o texto que o Senhor disse a Moisés assim: por que clamas a mim? Você tem a sua palavra, você pode ler comigo, versículo 15, diz assim: por que clamas a mim? Êxodo 14, 15, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Ou seja, Deus vai pedir ao povo: confia em mim, coloca o teu pé na estrada e anda. Coloca o teu pé na estrada com confiança, porque eu combaterei em teu favor. São Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, é tão bonito quando ele vai perguntar para a comunidade de Filipos, que era uma comunidade que ele amava tanto, né? Era uma comunidade pela qual ele tinha tanto afeto. São Paulo, ele como que abre o coração naquela carta, é tão bonito porque ele vai dizendo que ele sente saudade daquela comunidade, ele mostra seu afeto de forma muito grande ali. Num dos trechos da carta ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, que palavra prodigiosa é essa? Você pensa nos problemas maiores que a vida já colocou diante dos teus olhos. Você pensa na sua vida e na vida daquelas pessoas que você ama. E você pensa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? A tribulação, Paulo vai perguntar, a angústia, o medo, o perigo, a espada, nada, pois em tudo isso somos mais que vencedores. Ali, a palavra do livro do Êxodo vai nos provocando a dizer que Deus pediu ao povo apenas que eles se colocassem a caminho. Ei, povo de Deus, anda! Ei, povo de Deus, coloca o teu pé no caminho. Ei, povo de Deus, não fica estacionado aí. O Senhor vai te dar a vitória, sim, mas é preciso que você ande. Pois olha, olhando hoje aqui a vida de tantos campistas, Astro, e os campistas sênior, juvenil, ou João, FAC, os outros acampamentos todos, nós pensamos naquelas experiências maravilhosas que vivemos, nos desafios, nas orações e tudo aquilo que o acampamento nos proporcionou. Mas há um momento em que a gente sai do acampamento, lá na nossa diocese, acaba no domingo à tarde o acampamento e voltamos para casa, e sempre a tarefa mais difícil, o desafio é a segunda-feira, é a terça-feira, é a quarta-feira. São os desafios que vêm no acampamento que começa lá na nossa casa.
lá no nosso local de trabalho, lá diante da nossa família, daquelas pessoas que convivem conosco. Ali a experiência do desafio, das muralhas mais altas possíveis, né? E tantos outros desafios que eu não vou falar aqui, obviamente, cada um deles. Mas escuta, a experiência que Deus está nos dizendo é essa experiência de se colocar a caminho, mesmo que seja difícil. A experiência que Deus falou para o povo de Israel, olhando o faraó e os egípcios vindo atrás, olhando a fraqueza, a fragilidade e a dificuldade de Moisés, eles precisam tomar uma decisão. E a decisão é: confia em mim. Confia em mim. O Senhor combaterá por vós. Hoje, pensando nessa palavra, quando Deus pede ao povo de Israel, não temais, eu pensava, eu dizia: Senhor, de tanto quanto medo eu ainda tenho de tanta coisa. Eu olhava e pensava, eu via Abraão, eu via Moisés, eu via os profetas, eu via José, Maria, ou seja, tantos homens na Bíblia que experimentaram o tremor e o temor dentro de si. E eu pensava: Senhor, do que o Senhor está falando? Que história é essa? Não temais. E aí, a palavra que vinha no meu coração era justamente de que esse não temais de Deus é essa expressão mais profunda do Emanuel: eu estarei convosco. Ele é o Emanuel, é um Deus conosco, e não há o que temer. O Salmo 45 diz assim: conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Ou seja, por tantas vezes a Bíblia usa expressões para tirar-nos desse lugar em que tantas vezes a vida nos estaciona. Uma pessoa que vive aprisionada no medo, ela vive estacionada, ela não dá passos. Sim, se eu perguntasse aqui quem é que tem medo na vida, todos responderíamos dizendo: todos temos medos diversos. Tem gente que tem medo de escuro, né? Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de ladrão, tem gente que tem medo de altura, cada um tem medo de uma coisa aqui. Mas, queridos, não é simplesmente na expressão do medo, nessa energia que tantas vezes o nosso corpo libera em relação ao medo. Se ficamos no medo, nos paralisamos, mas precisamos dar o passo além do medo. E esse passo dado além do medo é o passo da fé. Eu sei em quem eu posso confiar. Paulo disse: eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Querido, eu quero perguntar para você que passou pelo acampamento e outros aqui que não passaram ainda, você sabe em quem você colocou a sua confiança? Você sabe quem é a razão da sua esperança? Pois se você não sabe, é preciso hoje pedir que a palavra de Deus, ela venha nesse final de semana cumprir o propósito dela. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como a chuva e a neve que não caem do céu e não voltam para lá sem ter produzido o seu fruto. Assim é a palavra que a minha boca profere. Você pode dizer comigo assim: Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Libera hoje a tua palavra a compungir o meu coração. Libera hoje, Senhor, a palavra que eu preciso para a minha salvação. Pois, queridos, essa palavra de Deus, ela é assim. Como é que o Senhor vai combater por nós? Dizia a palavra, eu repito, é o versículo 14 em diante. O Senhor dizia assim: tende ânimo, não temais, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Alguns me dizem: padre, mas eu até achei que depois do acampamento tudo estaria resolvido, né? Eu achei que depois que eu fiz aquele encontro, estaria tudo tranquilo, o mar ia ficar calmo, não ia ter mais nenhum problema desse tipo, de outro. Oh meu Deus, quem dera, né? Quem dera que o acampamento fizesse mágica. O acampamento não é uma mágica. O encontro da igreja, o retiro, a canção nova, as nossas paróquias, missas, movimentos, não são mágicas. O Senhor lança a sua palavra no terreno da nossa vida, e Ele espera que a partir da semente dessa palavra, eu e você cuidemos dessa semente e ela dê frutos. A libertação que a palavra de Deus está prometendo aqui é essa. Diz aqui: não temais, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar em vosso favor.
Deus vai operar essa libertação, mas é preciso que a palavra dEle seja viva na nossa vida. Quantos de nós têm esquecido a palavra de Deus? Irmãos, nós temos ouvido e gastado tempo com tanta coisa, e tantas vezes dizemos, não tenho tido tempo de ler a palavra. Como é que a tua vida vai se sustentar sem a palavra de Deus? A palavra de Deus que nutre a fé. A igreja já coloca mastigadinho para nós todo dia, a liturgia diária, uma leitura, um salmo, um evangelho todo dia, a Lexio Divina, a leitura dessa palavra que vai alimentando-nos, a palavra que vai dando mesmo a cada um de nós firmeza na fé, a palavra que vai nos corrigindo, que vai nos exortando. Como experimentar a libertação que Deus tem, se nós não damos atenção à palavra? Quantos minutos, não precisa me responder, mas pensa um pouquinho. Quantos minutos por dia você gasta com a palavra de Deus? Quantos minutos por dia você gasta com a sua rede social? Quantos minutos? Não, o padre não está dizendo que é pecado, pelo contrário, é muito bom e um meio eficaz, você pode distribuir tanta coisa boa pelo mundo. Mas querido, essa palavra é aquela palavra que nos corrige no mais profundo do nosso ser, onde ninguém toca, a palavra de Deus pode tocar, e é essa palavra, e é diante dela que nós somos convidados a nos debruçar. Quando Deus está falando através de Moisés, por essa palavra, eu penso, é essa palavra que nos deixa vigilantes. O Cântico dos Cânticos, de forma tão bonita, no capítulo 5, a esposa e o esposo, naquele poema de amor, ele diz assim: eu durmo, mas o meu coração vigia. Eu durmo, mas o meu coração vigia. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Eu durmo, mas o meu coração vigia. Como é que eu posso vigiar com a palavra? Ouvindo, trazendo para o coração e desejando aplicar na vida. Como é que eu vou experimentar o Senhor combatendo em meu favor, sendo fiel a essa palavra? Queridos, e é muito interessante perceber que nós vivemos guerras desde todas as épocas da história, eu dizia. E vivendo guerras, e hoje também nós vivemos uma grande guerra. A guerra contra uma filosofia reinante, um neopaganismo reinante na sociedade contemporânea. Outrora, os cristãos viviam também em confronto com o paganismo. Deixa eu dizer, preste atenção aqui, escuta, olha, só que em outros tempos, o paganismo estava lá fora, o paganismo estava lá fora da igreja. Hoje, o paganismo entrou dentro da igreja. O paganismo, as experiências de neopaganismo entraram dentro da igreja. E nós vivemos uma guerra constante. Nós queremos a libertação, nós queremos a vida nova, mas muitas vezes nós continuamos vivendo como pagãos. Deixa eu dizer, igreja, preste atenção por favor, eu peço a sua atenção aqui. Olha, quantas vezes nós até ouvimos a palavra e saímos da missa contentes, que beleza, mas tão logo nós ouvimos essa palavra, nos dispersamos e não aplicamos essa palavra na nossa vida. Quantas vezes modas e costumes que vão chegando pela cultura são contrários a essa palavra, mas para ser simpáticos com o mundo, nós traímos a palavra. Irmãos, quantas vezes nós insistimos em nos chamar cristãos, mas queremos viver como pagãos? Quantas vezes? Pois hoje, nesse acampamento campista, escuta, nesse encontro de campistas do Brasil, tantas pessoas que nos assistem agora pela televisão e pelos meios de comunicação, nós podemos pensar, não dá mais para viver assim. Nós não podemos mais ser cristãos como um número nas estatísticas do IBGE. Nós não podemos mais ser cristãos como um número a mais, como um percentual de católicos no mundo. Não é um católico de um número a mais que interessa para o Senhor, mas interessa para o Senhor homens e mulheres que querem, a partir dessa palavra, pôr fogo no mundo, a partir do amor de Deus, a partir da decisão de uma vida nova. Hoje, olhando para essa palavra de libertação, de crise de fé em que o povo de Israel vivia, nós podemos pensar nos contrastes do mundo de hoje, nos paradoxos que vivemos no mundo de hoje, de tantas doenças que assolam o mundo de hoje, por infidelidade a essa palavra. Hoje, se nós podíamos aqui, cada um pode trazer a sua vida como referência, o que Deus espera de nós,
O que Deus espera de nós é a fidelidade da luta. O livro do Levítico, depois São Mateus vai repetir isso lá no Sermão da Montanha. Deus pedindo para o seu povo: sede santos. Escuta, campista, ordem de Deus para nós é essa: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Mas padre, isso está tão longe de mim, isso está fora do meu alcance. Querido, a palavra de Deus não está dizendo você vai produzir santidade, não. A palavra de Deus está dizendo deixar-se moldar por Deus, deixar-se moldar pelo Espírito de Deus, deixar-se formar por Deus, deixar-se podar por Deus. A vida de santidade que o Senhor nos chama é dele mesmo, e é Ele mesmo quem vem operando em nós. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. E aí, a palavra santidade é justamente o sentido de separado para Deus. A palavra santidade aí é no sentido de separado. Aquilo que é santo é aquilo que é consagrado ao culto. Aquilo que é santo é aquilo que é destinado ao culto de Deus. Aquilo que é santo é separado para a liturgia do Altíssimo. Pois deixa eu dizer, não tem nada que Deus mais quer separar, não tem nada que Deus mais queira colocar no culto dele do que o meu e o teu coração. Hoje, pensando nessa palavra de luta, eu sou sacerdote há 16 anos, e durante essa caminhada de vida sacerdotal, quanta gente eu já ouvi, quantas experiências, quantas dores, quantos dramas. E o problema não é simplesmente um problema político do nosso país, que é trazido às vezes para os confessionários. O problema não é só um problema da crise da educação. O problema, porque senão nós iríamos para os países de primeiro mundo, estaria tudo resolvido, né? Pois também lá não é assim. Lá também não é assim. Eu cansei de atender também pessoas que não têm problemas aí de ordem financeira, ou que vivem os dramas que nós vivemos no nosso contexto sociopolítico. O problema está justamente nessa identidade mais profunda na qual o Senhor nos chama. O problema está em nós encontrarmos e reencontrarmos esse nosso caminho todo dia. O caminho de vivermos aquilo que Deus tem para nós. O propósito dele na nossa vida. Aí está a experiência que nós precisamos vivenciar e testemunhá-la para o mundo. Quantas pessoas na sua casa ainda não conhecem Jesus? Eu penso aqui na minha. Quantas pessoas na minha casa ainda não conhecem Jesus? Quantas pessoas no prédio onde você mora, na sua escola, faculdade, na rua em que você mora, que ainda não conhecem Jesus? E aí, nós sabemos, padre, tantas. Talvez você pense em muitas pessoas agora. E aí, a gente cruza o braço e diz: eu não posso fazer nada, né? Quantas vezes a gente disse isso? Quantas vezes a gente cruzou os braços e diz: bom, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar o mundo. Sim, você não pode, nem eu. Jesus já salvou o mundo, mas nós precisamos assumir o compromisso de anunciar a palavra dele e de levar essa palavra ao mundo. Hoje, o Cântico dos Cânticos nos ensinava nessa vigilância: eu durmo, mas o meu coração vigia. Fala para o irmão que está do seu lado assim: eu durmo, mas o meu coração vigia. Aproveita para acordar esse irmão que está dormindo aí. Fala: irmão, acorda. Isso mesmo. Isso, acorda, dá uma chacoalhada nele assim. Fala: irmão, acorda. Dá uma chacoalhada nele. Oh meu Deus, tinha gente dormindo a beça aí, né? Minha Nossa Senhora do Sono, rogai por nós, hein? Pois escuta. Olha, quando nós pensamos nessa experiência da vigilância, o pior não é dormir aqui no rincão, o pior não é dormir no banco da igreja, o pior é quando a gente dorme na vida. O pior é quando a gente dorme na vida e a gente vai deixando e vendo as coisas acontecerem. Hoje eu estou aqui com esse microfone na mão, nesse palco aqui, onde pisou e pisa tantas vezes um dos grandes, talvez o maior profeta do Brasil, fundador dessa comunidade, Padre Jonas Abib.
Aqui desse altar, desse palco, tantas vezes nós ouvimos esse homem que gastou a vida para que a canção nova acontecesse, mas que para que o Brasil e o mundo fosse evangelizado. Não só o Padre Jonas, mas também podíamos lembrar aqui do Padre Léo. Quem aqui não se lembra do Padre Léo? Com as suas piadas, com o seu jeito engraçado e com a sua formação tão densa, tão bonita, onde um homem entregou a vida também pelo Evangelho. Amanhã a igreja está canonizando Teresa de Calcutá, aquela freirinha tão simples, tão humilde, mas que gastou tudo o que ela tinha para que o Evangelho fosse conhecido, para que Jesus fosse mais amado. Hoje a palavra de Deus está me perguntando e perguntando para você: o que é que você tem gastado pelo Evangelho? O que é que você tem gastado? Ei, querido, chega de nós simplesmente acharmos Jesus bonitinho. Chega de nós vivermos num tempo em que o cristianismo é só, quem sabe, um louvor lá na igreja, e na vida há um divórcio com essa mesma palavra. Chegou o tempo em que nós, nessa guerra que vivemos contra o mal, chegou o tempo em que nós somos chamados a tomar decisão e saber de que lado nós estamos. Você precisa bater no seu peito e dizer: eu já me decidi. Como Josué na palavra: quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa precisa ser a sua decisão. Não ficar em cima do muro dizendo: eu não sei ainda, talvez isso agora não é mais tão pecado assim, né? Talvez isso agora, quem sabe, né? É uma moda nova que chegou, a gente pode ir adaptando as coisas, ajeitando. Não, a palavra de Deus é muito clara: o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus é muito clara, é dura sim, e Jesus tantas vezes repetiu isso. A experiência de que essa palavra, ela é uma espada de dois gumes, e ela precisa verdadeiramente ser a referência da nossa vida. A referência da nossa vida não é aquilo que tem mais curtidas na internet. A referência da nossa vida é a palavra do Senhor. A referência da nossa vida, a bússola que nos orienta no caminho da vida, é a fidelidade a essa palavra. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Hoje, querido, ei, deixa eu dizer para você, talvez você viva essa situação como Moisés. Situação de ouvir aquele povo murmurando, reclamando. Um povo que já olha para trás e vê Faraó e os egípcios. E Moisés tem que clamar aos céus. Há situações na nossa vida em que a gente não sabe mais o que fazer. E a gente precisa rezar. Há situações na nossa vida em que a gente não pode fazer mais nada, mas rezar ainda a gente pode. Rezar a gente pode em toda e em qualquer situação. E é isso que a palavra de Deus vai nos ensinando. Orai sempre, orai sem cessar, orai em toda circunstância. E é assim, a gente vai aprendendo a deixar o Senhor combater em nosso favor. Padre, mas a minha família está toda destruída, aconteceu isso, aconteceu aquilo, essa outra situação. Pois, querido, começa rezando, dobra teu joelho, começa a jejuar. Essa semana, a irmã Zélia, na adoração dela, Deus dava a ela uma inspiração. A inspiração do capítulo 4 do livro de Esther, não foi, irmã? E ela passava para a equipe que nós ficássemos 3 dias antes desse encontro jejuando em oração, por cada um de vocês que estaria sentado aqui, por tudo aquilo que Deus já está fazendo nesse acampamento. É isso mesmo. Eu não posso atingir tantas vidas com a minha pobre existência, mas a palavra de Deus pode, através do jejum, através da oração, através da adoração. Experimenta sacrificar a tua vida por Deus, experimenta colocar a tua vida a serviço do Evangelho, como a realidade da sua vida vai mudando. Oh meu Deus, eu lembro a história da minha casa, eu lembro a história da minha família. Quantas vezes na minha casa nós éramos católicos só ocasionais, nós éramos aqueles católicos de ir à missa, e muitos de nós, até irmãos lá em casa, eu sou de uma família numerosa, e quantos de nós lá em casa íamos mesmo a situações esporádicas, à missa, à igreja. Mas lá em casa eu tenho um intercessor, tenho um tio materno meu, que ele é o intercessor da família. Ele se dedica todos os dias na oração do rosário, a interceder por tantos. Através da intercessão dele,
Deus me chamou à vida, à experiência com Ele, me chamou através do batismo no Espírito Santo. E assim, toda a minha família, pouco a pouco, tem experimentado a graça de Deus, a graça que vem pelo testemunho, a graça que vem pela oração. Às vezes o testemunho vai ser aquele testemunho meio azedo, sabe? Você vai falar uma palavra que não vai agradar a todo mundo, mas precisa ser dita se ela está em coerência com o Evangelho. Às vezes você vai ter uma postura que vai ser uma postura que não vai receber aplauso, mas se está em coerência com o Evangelho, vai adiante. É isso mesmo. O fermento, ele é meio azedo sim, mas ele leveda a massa, ele faz a massa crescer. E aí, queridos, nós precisamos entender. Lá em casa eu podia dar esse exemplo, mas talvez vocês tenham outros exemplos tão grandes. À medida que você foi testemunhando, outras pessoas foram percebendo na coerência da sua vida, a beleza dessa palavra. Outras pessoas foram vendo na coerência da sua vida a fidelidade dessa palavra, a providência dessa palavra. E quantas pessoas a partir de então começaram a caminhar no Evangelho. Quantos aqui já levaram a sua família para o acampamento? Levanta a mão. Membros da sua família, alguns, pelo menos uma pessoa da sua casa. Graças a Deus. Aplauda esse seu irmão aí. Isso, graças a Deus. Pois eu quero dizer para você que ainda está com seus braços cruzados, dizendo assim: não, padre, lá em casa não tem jeito. Lá em casa não adianta, nem acampamento dá jeito. Deixa eu dizer, querido, não dá jeito talvez para você, mas para a palavra de Deus não há nada impossível. Palavra de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. E é diante dessa palavra que nós queremos colocar a nossa vida. Eu queria terminar essa pregação olhando com você e vendo um texto do Papa Francisco. O Papa Francisco, no ano passado, ele deu uma entrevista ao jornalista Tornielli, Andrea Tornielli. E o jornalista perguntava para ele, foi publicado isso aí no Brasil. O jornalista perguntava para ele por quê, o que ele tinha no coração para proclamar um ano da misericórdia. O que ele queria com isso, o que ele desejava. E ele dizia claramente assim, ele dizia: este é o tempo da misericórdia. Ele dizia: cada vez mais estou convencido de que este tempo é um kairós. A nossa época é um kairós de misericórdia, um tempo oportuno. E aí, na última palavra da entrevista, o Papa ainda é perguntado pelo jornalista assim: quais são as experiências mais importantes de fé que uma pessoa deveria viver no ano da misericórdia? E o Papa diz assim: abrir-se à misericórdia de Deus, abrir-se a si mesmo e ao seu coração, permitir que Jesus venha ao seu encontro, aproximando-se com confiança do confessionário e procurar ser misericordioso com os outros. Vamos aplaudir o Papa Francisco aqui na palavra dele. Aplauda mesmo, ele merece. Oh! Olha, esse é um kairós de misericórdia. O que Deus está nos dizendo nesses dias é que eu e você precisamos entrar nessa grande onda da misericórdia, entrar nesse momento de graça da igreja, em que a igreja no mundo inteiro tem experimentado essa graça da misericórdia. Não perca tempo hoje mesmo, não perca tempo hoje mesmo. Faça a sua experiência da misericórdia, uma experiência de contrição perfeita, de um arrependimento dos pecados, de ser alcançado pela misericórdia, de ser mesmo diante de Deus alguém que precisa. Jesus disse: eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Quem é pecador aqui, levanta a mão comigo, deixa eu ver. Fica com o seu braço erguido assim. Jesus, diga comigo: Jesus, eu estou aqui, eu sou esse pecador de que o Senhor falou no Evangelho. Vem, Jesus, salva-me. Pois, querido, Jesus veio para salvar não os justos, mas aqueles que precisam da misericórdia. Abrir-se a Deus, dizia o Papa, abrir-se a si mesmo, no mais profundo da sua alma, buscando na confissão sacramental
e abrir-se aos irmãos numa experiência de misericórdia. Com quantas pessoas você ainda não tem conseguido viver a misericórdia de Deus? Quantas vezes nós temos pedido a Deus, e Senhor, tem misericórdia de mim? Até cantamos, né? Kyrie eleison, Kyrie eleison. Mas quantas vezes, no momento em que eu preciso ter misericórdia com o irmão, eu fecho o coração e digo, irmão, Senhor, mas ele errou demais. Quantas vezes a medida para comigo que eu quero de Deus é uma medida tão larga, né? Sacudida, transbordante, como diz Jesus. E às vezes a medida com o meu irmão é uma medida tão miserável, tão mesquinha. É uma medida em que eu fico colocando a fita métrica e fico ali me economizando. Hoje nós queremos pedir ao Senhor essa graça, a graça de um coração grande, a graça de um coração grande. Nós queremos pedir a graça que o Senhor alargue o nosso coração a viver aquilo que Ele espera de nós. Rodrigão cantava agora no início, só tenho hoje para amar, só tenho hoje, só tenho hoje, só tenho hoje para dizer sim a Deus, para ser alcançado por essa misericórdia e dizer, Senhor, aproveita que eu estou aqui na canção nova, aproveita que eu estou aqui nessa experiência, converte-me de uma vez por todas. Que esse seja, como tantas vezes o Dunga tem pregado no PHN, que esse seja o primeiro do último, do resto da minha vida, o primeiro dia do resto de toda a minha existência aqui, o primeiro dia da vida de santidade, o primeiro dia para viver decidido por essa palavra e submisso a ela. Vai ficando de pé e nós vamos rezar com essa palavra, deixando que essa palavra toque a nossa vida. Ergue o seu braço comigo assim, mais alto que você puder, isso mesmo. Se você tem os dois, isso, melhor ainda. Diga, olhando para o Senhor, diga, eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. que fez o céu e a terra. Com seus braços erguidos, vai dizendo para o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. A minha casa precisa de Ti. A minha casa precisa de Ti. E assim como eu fui alcançado por Ti, eu fui alcançado por Ti, alcança os meus. alcança os meus. Coloca a mão sobre o seu coração e deixa que o perfume de Deus caia sobre a sua vida agora. Espírito Santo de Deus, eu quero exalar o Teu perfume, Senhor. Diga para o Senhor isso, eu quero, Senhor, exalar o Teu perfume, Exalar o Teu perfume, perfume do Teu Espírito, o perfume do Teu Espírito, a unção que em mim foi derramada, a unção que em mim foi derramada, que ela produza frutos, que ela produza frutos nesse tempo, nesse tempo, nessa hora, nessa hora, para todos aqueles que precisam de mim. para todos aqueles que precisam de mim. Vim até aqui derramar o meu passado em Ti. Sem carinho receber. Hoje estou aqui, Senhor. Não porque mereço, eu sei, pois Tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas Tu sabes também, mas Tu sabes também. Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas Te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe. Refaz
sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Oh, levanta suas mãos bem alto. Faz a sua oração sincera. Canta para o Senhor. Vim derramar. Vim banhar os pés. Sem carinho receber. Hoje estou aqui. Hoje estou aqui. Não! Não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, campista. Mas tu sabes também que o meu choro não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe. Refaz a morada, habita em mim, me pega em teu, me acalma em teu peito. Sou teu, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Levanta suas mãos e faz o seu clamor para o Senhor agora. O que é que você pode oferecer hoje? O que é que eu tenho para dar nesse acampamento, nesse encontro nacional? O que é que eu vim trazer? Talvez misérias, talvez dores, erros, medos, pecados, incertezas, mas também alegria, amor, unção. O que é que eu posso ofertar para Deus hoje? O que é que há dentro do meu coração que só eu posso dar? Só eu posso dar. Mostra para Ele o que é ser de Deus, o que é ter o perfume do céu. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça derramada. Levanta suas mãos bem alto e canta como você nunca cantou. Vai! É tudo que habita em mim. Mais me pega em teu, sou teu. E a minha essência é exalar, vai! É tudo que tenho. Recebe o meu, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu, me acalma em teu peito.
Glórias a Ti, Senhor. E ainda em oração, não acabou não, coloca a mão sobre a sua cabeça, aproveita esse momento. Você quer exalar o cheiro de Deus, você precisa que sobre a sua cabeça esteja o óleo de Deus. Vai lembrando isso: sou teu, sou eleito. Vai lembrando essa verdade mais profunda da sua vida: sou teu, sou eleito. Nada pode me impedir de viver a tua palavra. Nada e ninguém pode me separar do teu amor. Deixa a unção de Deus ser derramada sobre você. Pede a Ele: renova em mim, Senhor. Renova em mim a graça do meu batismo. Renova em mim a unção do teu Espírito. Sou teu, sou eleito. Vai lembrando isso, querido. Vai lembrando isso. Diga: o meu passado foi lavado no sangue do Cordeiro. Eu fui lavado. Vai lembrando isso. Ninguém pode te acusar. Se Deus quer, Deus não te acusa. Se Deus quer, Deus não te condena. Se Deus quer, Deus te acolhe. Oh, vai agradecendo ao Senhor, dizendo: obrigado, Senhor, porque o teu óleo está sobre mim, a tua unção está sobre mim. Oh Deus Todo-Poderoso, solte a sua voz na língua dos anjos. Ore como você puder. Solte a sua voz. Ori alabaracantara shantarabá. Oh, solte a sua voz na autoridade, filho de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, alcança as nossas vidas, resgata-nos, restaura-nos, sustenta-nos. Oh Senhor, nos trouxe até aqui. Nós queremos experimentar os teus prodígios. Ori alabaracantara shantara. Oh, recebe a oferta da minha vida, Senhor. Recebe a oferta da nossa vida. Oh Senhor, nós queremos. Encha as nossas lâmpadas com o teu óleo. Encha as nossas lâmpadas. Oh Deus Todo-Poderoso. Com a mão no seu coração, oferte a Deus a sua vida agora. Recebe, Senhor, a oferta da minha vida. Recebe meus pecados, minhas lutas, minhas quedas. Mas recebe também o meu propósito sincero de ser todo teu, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso. Olha, oh Deus, é tudo que tenho. Faz assim. Me pega em teu, me acalma em teu. Sou teu som e a minha essência é exalar. Tiago, há um santo na igreja que diz assim: Deus não sabe o que fará com as nossas obras se não lhe dermos o nosso coração. Deus não sabe o que Ele fará com tanto agir, com tanta agitação, se nós não lhe dermos o nosso coração. Aproveite essa tarde hoje, entregue tudo, a tua decisão mais profunda, o teu coração, o centro das suas decisões, tudo. Deus não sabe o que fará com as nossas obras se não lhe dermos o nosso coração.
Eu quero terminar esse momento agora abençoando a sua vida, na autoridade de sacerdote da igreja. Eu convido todos os irmãos sacerdotes que estão nesse rincão agora, estenda o seu braço comigo. Abençoo também você que está em casa, nos acompanhando pelos meios de comunicação. Por intercessão da Virgem Maria, de São Gregório Magno, que hoje nós celebramos, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!